Porque o menino nasceu, um filho nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, o governo está sobre os seus ombros. E se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Ele disse, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Estás perfeito nele, que é a cabeça de todo governo, de todo poder. Estás perfeito nele, em Deus, em Cristo, que é a cabeça de todo principado e potestade. Todo governo, principado, toda potestade, poder. O governo do nosso Pai não é físico. O governo do nosso Pai não é palpável. O governo do nosso Pai nos diz que Hebreus 11:1 vai dizer que Ele é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova das coisas que não se vê. Pai, nós te agradecemos pela vida um dos outros. Te agradecemos pelo dia de ontem que já se foi. Te agradecemos pelo sono dos justos. E aqui estamos de pé para mais um dia. Vencemos e cremos mais uma semana. Última semana do mês 10 de 2023. Olha aí, estamos chegando ao final de mais um ano. Vivendo dias de paz, dias de lutas, mas ele disse, o dia mau, meu filho, ele já vem vencido pela graça dele. Que cada um de vocês estejam cada vez mais fortalecidos interiormente. Se centre naquilo que vocês estão buscando. Busquem viver honestamente, com a pureza do bom perfume de Cristo, que é a graça. A palavra vai nos dizer que porque dele, por ele, para ele. Porque dele, por ele, para ele. São todas as coisas. A incredulidade não é só pelas circunstâncias do qual nós estamos vivendo e a gente para de crer em Deus porque investimos em uma empresa e não aconteceu da forma que nós queríamos. Ou alguém disse que Deus tinha revelado que ia acontecer um casamento maravilhoso na sua vida, que você ia ser próspero, que você ia ter casas, que você ia ter uma vida nas nuvens. E não foi isso que aconteceu e isso te frustrou. Ou algum homem te decepcionou de forma que você via ele como um exemplo, confiando na carne. Não deposite e não olhe para o ser humano segundo a carne. A incredulidade que nos faz também duvidar de Deus, a ponto de não acreditarmos na palavra da graça. Falamos, compartilhamos, mas nos tornamos incrédulos por não aceitar. Não aceitar o quê? Quando ele disse, tetelestai, está consumado. Em Oséias 6,6 ele disse que não quer sacrifício, ele quer amor, ele não quer ofertas, ele quer que nós venhamos o conhecer. Então, quando ele diz isso, nós nos tornamos incrédulos. De que forma? Não, eu tenho que fazer um sacrifício para Deus me ver. Não.
Se a palavra de Deus diz que ele não quer sacrifício, e o sacrifício que ele quer nosso é vivo, e quando falamos de sacrifício vivo, não é um sacrifício vivo para você ter méritos. É quando você busca viver o amor de Deus, quando você busca pensar nas coisas que são de cima. Quando você busca o sacrifício vivo, é quando você renuncia às suas paixões. E o sacrifício vivo é aquele que você foge da aparência do mal. É aquele que você vê o necessitado e você não julga. Você vai ali e ajuda, a depender das circunstâncias. A maioria de nós fomos ensinados de uma forma, a gente até entende que é pela ignorância do entendimento, mas outros conhecem. E muitas vezes nós não nos contentamos quando lemos, quando ele disse, está consumado. E eu quero compartilhar alguns versículos com vocês, para que testifique isso no seu caminhar. Para na hora que vinham os embates, você não. Eu não sou pó da terra. Eu vim do pó. Mas eu sou um espiritual com experiência humana. Isso aqui vai desvanecer e eu vou voltar para o Pai. Porque eu sou um eleito. Ele não pediu para que eu aceitasse Ele. Ele me escolheu bem antes da fundação do mundo. Efésios 1, 4. Ele disse em João 1, 29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Meu amado irmão Sandro, mas eu peco. Não, você erra o alvo, porque ele não te vê como pecador. E quando você erra o alvo que é Cristo, você tem colheitas para você mesmo, mas ele não vai te condenar. Apenas você está semeando aquilo, você vai colher aquilo. Porque a palavra diz, e eu tenho que crer e não ser incrédulo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Hebreus 9, 26 vai dizer, de outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora na consumação dos séculos daquele time, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. O que é aniquilar? Acabar, findar, finalizar. Para aniquilar o pecado no sacrifício de si mesmo. Olha o que eu disse, ele não quer sacrifício de nós, ele quer misericórdia, ele quer amor. O sacrifício maior foi a cruz. Então você está dizendo que eu posso viver de qualquer jeito? Eu não estou dizendo, é a sua mente que está lhe acusando. E se você viver de qualquer jeito, amando mais o mundo do que a Deus, barganhando com ele, a depender das circunstâncias, eu e você, nós vamos colher. Em Gálatas 6,7 ele disse, não erreis, Deus não deixe escarnecer, porque tudo isso que o homem semear, isso também ceifará, e isso também ele vai colher. Se você semeia amor, você vai colher amor. E dentro desse amor, muitas vezes você não vai colher amor, mas você vai estar enraizado, amadurecido no amor para não pagar o mal com o mal. Não se condene por não estar em um templo físico. Eu digo sempre, é bom se reunir como igreja, confraternizar com os irmãos e aprender a doutrina da sua graça. Por que não se condene por não estar em um templo e você traz uma incredulidade para você? Porque o próprio Deus disse em Atos 17, 24, que o Deus que fez a terra e tudo que nele há não habita em templos feitos por mão de homens. E não se condene porque o próprio Deus, na sua graça, revelou através de Paulo em Romanos 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O que é estar em Cristo Jesus? É o ministério do Espírito o qual nós vivemos, que não é poupável. Ele disse, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam
e prova das coisas que não se vê. Por isso que não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. E ele diz que não andam segundo a carne, mas a carne não é os prazeres nesse quesito. A carne aqui está falando da lei de Moisés, o qual Cristo venceu quando disse está consumado na cruz. Então, todos estão no ministério do Espírito. Está escrito em 2 Coríntios 3,8. Podem lá verificar. Quando te disserem que Deus te abandonou, não creia, não se turbe. Saiba que em Hebreus 13,5 ele vai dizer: sejam os vossos costumes sem avareza, contentai-vos com o que tendes, porque ele disse, ele quem? Ele quem? Deus. Não te deixarei, nem te desampararei. E assim com confiança ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Eu não posso deixar que a incredulidade ou por falta de ensinamento eu venha dizer que Deus me abandonou. Não. É só você parar para ver o filho pródigo. O filho pródigo. Ele saiu, viveu da maneira que ele queria viver, colheu, e ele voltou. E o pai fez o quê? O pai nunca abandonou ele. Nunca deixou ele sozinho. O pai disse: venha, meu filho, fez um banquete. O que foi que ele fez com a mulher que pecou? No ato da lei de Moisés tinha que estar os dois ali. Mas ele disse: quem nunca errou, que atira a primeira pedra. O mundo está cheio de julgadores. A religião vem condenando os próprios que falam de Deus. E isso gera incredulidade porque a gente passa a não ler a Bíblia, não ter a firmeza que ele disse que não nos deixará, de forma alguma nos desamparará. Ah, mas eu estou passando por isso. É uma experiência humana? É uma escolha sua? Saiba que ele é contigo. Hebreus 12,6 vai dizer: porque o Senhor corrige o filho que ama e açoita a qualquer que receber por filho. Ele diz: e na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico, de justiça nos exercitados por ela. E aqui nós estamos exercitando. Eu não sou perfeito, passo. Eu busco não passar por ser disciplinado, mas já fui muito e eu sei porque eu fui disciplinado. Eu tenho consciência do que eu fui disciplinado. Não deixe que a incredulidade te afaste do amor de Deus. Eu e vocês seremos desafiados no que diz respeito à experiência humana. Para isso temos a palavra de Deus, que exercitamos e aprendemos. Era isso que eu queria compartilhar sobre a incredulidade também, porque às vezes nos tornamos incrédulos por falta de conhecimento. E ele deixou o mandamento do amor. João 13,34. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. Que também vós, uns aos outros, vos ameis. Quem ama, não trai, não mente, não calunia. Quem ama, busca viver reto e justo. Que a graça e o amor divino do Pai esteja na vida de todos vocês e que esse conhecimento da sua palavra esteja fortificado no teu entendimento e no teu interior. Graça e paz, um lindo final de semana para vocês. Vamos, tranquilos, seguros e avante, não errando o alvo. Se errar o alvo, haverá colheita. Graça e paz. Forte abraço.